Olá pessoal, tudo bem? Passando por aqui para deixar uma dica de livro. Livro bem interessante, está no campo da filosofia da religião. Esse aqui, ó. Fílon de Alexandria, da criação do mundo e outros escritos. Fílon é um filósofo judeu do primeiro século. Esse livro tem a tradução da Luísa Monteiro Dutra, apresentação do Carlos Nogué, e saiu pela Filocalia, editora Filocalia. É bem interessante, queria deixar como dica justamente por isso. Tem uma apresentação muito legal do editor, do Carlos Nogué. Fílon de Alexandria, um cruzamento de caminhos. São 4 capítulos, traduzidos, óbvio, do original, da criação do mundo e outros escritos. De Officio Mundi, da criação do mundo segundo Moisés. De A Aeternitate Mundi, da incorruptibilidade do mundo. Quod Deus sit immutabilis, da imutabilidade de Deus. E o 4º capítulo, De Providentia, da providência. É bem interessante na apresentação, o editor Carlos Nogué traz alguns destaques. Eu queria trazer um aqui que fala o seguinte: harmonia entre elas, entre correntes. A harmonia fundada na separação entre as duas, como a fé e a razão, não teriam nada que ver entre si, por isso mesmo tampouco poderiam contradizer-se mutuamente. É a posição que foi amadurecendo desde Guilherme de Ockham até o modernismo, condenado pelo magistério da Igreja e ele próprio essencialmente racionalista, passando por Kant, pelo protestantismo em geral, etc. Harmonia fundada em certa confusão entre as duas, como a fé e a razão se harmonizam entre si. Aquilo em que se crê e em que se tem de crer também poderia demonstrar-se, ao menos em resposta à questão em si, ou ante si, se é ou existe. Em razão de tal posição, esta corrente tende essencialmente a admitir uma transformação da fé em saber natural. É precisamente a corrente iniciada pelo teólogo judeu Fílon de Alexandria. Ele nasceu algo em torno de 10 a.C. e vem a falecer no ano 50 do primeiro século. E continuada de modo diverso por alguns padres da Igreja, pelo neoplatonismo, pelos 2 principais filósofos árabes, Avicena e Averroes, por impressionante sucessão de teólogos cristãos que atravessa a própria escolástica, dominando-lhe os 4 primeiros séculos. São Pascasio Radiberto, Escoto Erígena, Berengar de Tours, em certa medida o próprio Santo Anselmo, próprio Santo Anselmo, Pedro Abelardo, Hugo de São Vítor, Ricardo de São Vítor, Gilberto Porretano, Thierry de Chartres, João de Salisbury, Alano de Insulis, Henrique de Gant, Roger Bacon, Raimundo Lúlio, por teólogos da escolástica tardia, como o cardeal Nicolau de Cusa, de 1401 a 1464. A harmonia fundada na distinção entre as duas é a posição de Santo Tomás de Aquino. Então, bem interessante, eu queria, dada a importância do autor, de Fílon de Alexandria, passando por vários autores cristãos e não cristãos, islâmicos, como Avicena e Averroes. E eu queria trazer o início do livro aqui, só o início, para a gente ter uma ideia da essência do que é Fílon de Alexandria. Fílon toma uma posição de uma alegorese, Ele vai tratar o Antigo Testamento como alegorias e tem uma leitura de que somente através das alegorias você vai compreender, vai interpretar melhor o Antigo Testamento. Vamos lá. Entre os legisladores, uns estabeleceram decretos sem adornos e nus, por eles considerados justos. Outros, cercando seus conceitos, noemata, de grande e pretensa imponência,
Mascararam a verdade com ficções míticas e cegaram a multidão. Mas Moisés deu um passo adiante de ambos os procedimentos. De um, porque irrefletido, indolente e afilosófico, e do outro, porque mentiroso e cheio de burlas, e deu às leis o mais belo e mais venerável princípio, sem sugerir diretamente o que é preciso praticar, ou, ao contrário, não praticar, nem plasmar mitos ou consentir com os que foram narrados por outros, uma vez que era necessário moldar antes as inteligências, dianoiai, dos que haveriam de fazer uso das leis. O princípio, como eu dizia, é a maior das maravilhas. Contém a criação do mundo, cosmopoia, porque tanto está o mundo de acordo com a lei, como a lei de acordo com o mundo. A lei que ele fala, a qual ele se dirige, é a Torá, né? Ou os 5 primeiros livros do Antigo Testamento cristão. A Torá é a lei para os judeus. Philon, é bom lembrar, é um filósofo judeu. Philon não é cristão. Apesar de ter vivido ainda no século em que Jesus esteve no planeta, ele não chegou a conhecer Jesus. Possivelmente não conheceu Jesus. Não há em todo o seu histórico, nos seus pesquisadores, a informação de que ele tivesse conhecido Jesus. Então ele é um filósofo judeu. E o mundo que se ajusta à lei é cosmopolita, pois conforma suas ações segundo o desígnio da natureza, de acordo com a qual o mundo inteiro é administrado. Eu queria trazer outra questão aqui que é bem interessante. Quando ele fala da criação em si, ele diz aqui o seguinte, ó. Vejam como é interessante. Diz Moisés que o mundo foi criado em 6 dias, não porque o Criador tivesse necessidade de certo espaço de tempo, pois é provável que Deus tenha feito todas as coisas de uma só vez, não só ordenando-as, mas também concebendo-as, senão porque nas coisas criadas é necessário ordem. Olha o que ele diz agora. Algo próprio à ordem é o número, e pelas leis da natureza, o mais gerativo dos números é o 6, pois é o primeiro perfeito depois da mônada, igual ao produto de suas próprias partes e constituído a partir de sua soma. Sua metade, do 6, é a tríada, sua terça parte é a díada e sua sexta parte é a mônada. Por assim dizer, ele é feminino e masculino por natureza, um composto dessas duas potências, pois nos entes o ímpar é masculino e o par é feminino. Ora, o princípio dos números ímpares é a tríade, o dos pares é a díada e o produto dos dois é a hexada. Sendo o mundo a mais perfeita das coisas criadas, era preciso que fosse construído conforme o número mais perfeito, a saber, o 6, e que, estando prestes a conter em si os entes gerados a partir da combinação, recebesse a impressão de um número misto, o primeiro par ímpar, que encerrava tanto a ideia do masculino, que dissemina, como a do feminino, que recebe as sementes. É bem interessante, né? O que nos faz questão dos números que ele traz, a perfeição do número 6 e suas consequências. Então era isso que eu queria trazer para vocês aqui nesse livro. Aprofundaremos um pouco mais adiante. Está aqui, ó. Philon de Alexandria, coleção Grandes Comentadores, editora Filocalia, com a tradução de Luísa Monteiro Dutra, apresentação Carlos Nogué. Se você ainda não assinou o canal, assine, inscreva-se. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Pode sugerir assuntos também para nós trazermos aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Importa muito para a gente. Grande abraço e até a próxima.